Olá, galera! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre revisão da álgebra, da introdução da álgebra que foi visto no 8º ano. Iremos falar um pouquinho também sobre equações, nesse momento, nessas aulas que teremos sobre revisão da matéria vista em anos anteriores. Então, vamos iniciar aqui falando da introdução à álgebra. Vamos relembrar algumas coisas a respeito da álgebra. O que é álgebra? Álgebra é uma forma de representar situações matemáticas de forma genérica, através de letras. Letras e também números. Sendo que essas letras, elas são símbolos que representam grandezas, que representam números. Então, por exemplo, eu poderia escrever aqui uma combinação de números e letras. Vamos supor que eu tenho aqui 3xy. O que significa isso? Significa que 3 está multiplicando o x, que está multiplicando o y. Isso aqui nós damos o nome de monômio. 3 vezes x vezes y. Se nós atribuirmos valores a x e a y, nós encontraremos o valor numérico desta expressão algébrica. Nós podemos ter, por exemplo, uma soma de monômios, uma soma de termos algébricos. Por exemplo, 2a mais 5a menos a. Eu tenho aqui 3 termos algébricos, que são 3 monômios, que juntos formam um polinômio. Sendo que alguns deles podem ser somados. Quando eu tenho termos algébricos que têm a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras, eles podem ser adicionados ou subtraídos. Por exemplo, eu tenho 2a mais 5a menos a. 2a mais 5a vai dar 7a. Menos 1a. 7a menos 1a será igual a 6a. Pilou, não escreve. Será igual a 6a. Então ali eu tenho uma soma de termos algébricos. Mas nem sempre dá para se somar termos algébricos. Vamos supor que eu tenha 3a mais 2b menos 5a mais b. Eu tenho aqui termos algébricos que têm letras diferentes, a parte literal é diferente. Eu só posso somar ou subtrair termos algébricos que possuem as mesmas letras e os mesmos expoentes. Então eu poderia, por exemplo, juntar o 3a com menos 5a. 3a menos 5a, e posso juntar o 2b com b. Mais 2b mais b. Se nós fizermos essa soma algébrica, o que eu terei? 3a menos 5a vai dar 3 menos 5 menos 2a. 2b mais b, isto dará 3b. 2b mais 1b, 3b. Então, eu posso somar ou subtrair termos que possuem a mesma letra. Também podemos multiplicar termos algébricos. Vamos supor que eu tenha 2x ao quadrado y vezes 3x elevado xyz. Eu posso somar termos algébricos mesmo que eles não tenham, aliás, eu posso multiplicar termos algébricos mesmo que ele não tenha partes literais iguais. Ele pode ter letras diferentes. Como que eu vou multiplicar? A parte numérica vezes a parte numérica, então eu tenho 2 vezes 3, 6. X ao quadrado vezes x. São letras iguais, então eu posso multiplicar essas letras.
Vou multiplicar de que maneira? Somando os expoentes. Expoente 2, aqui eu tenho um expoente 1. X ao quadrado vezes x elevado a 1 vai dar x elevado a 3. Y vezes y, ambos têm um expoente 1. Então, 1 mais 1, 2, y ao quadrado. E tem aqui ainda o z. Eu repito o z. Então, nós temos ali uma soma algébrica. Fizemos uma soma uma multiplicação entre termos algébricos. Eu vou somar os expoentes. Y vezes y, y ao quadrado. E o z não tenho com quem multiplicar. Então, nós podemos multiplicar termos algébricos. Da mesma forma, a divisão. Eu tenho aqui, por exemplo, 30m elevado à quinta, n elevado ao cubo, dividido por 5m ao cubo, n. O que eu vou fazer para efetuar essa divisão? Vou dividir parte numérica por parte numérica. 30 dividido por 5 dá 6. m elevado à quinta dividido por m elevado ao cubo. São letras iguais. Eu vou subtrair os expoentes. Isso aí vocês já viram nas propriedades de potências. Potências de mesma base, na divisão, subtraio os expoentes. Então, m à quinta dividido por m ao cubo, 5 menos 3, 2. n ao cubo dividido por n, lembre-se que aqui eu tenho um expoente 1. Então, 3 menos 1 vai dar n elevado a 2. Então, fizemos aqui adições ou subtrações envolvendo termos algébricos, multiplicação ou divisão. Então, são operações que podem ser feitas com termos algébricos. Também poderíamos determinar valores numéricos de expressões algébricas. Vamos supor que nós tivéssemos uma expressão algébrica do tipo 7x ao quadrado menos 3y elevado ao cubo. E nós quiséssemos encontrar o valor dessa expressão para x igual a 2 e y igual a menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores de x e y no lugar de x e y na expressão algébrica. Ela passará a ser uma expressão numérica. Então, existem alguns casos em que é dada uma fórmula ou uma expressão e precisamos determinar o valor numérico a partir de valores dados. Então, nós vamos inserir os valores dados para x e y no lugar de x e y na expressão. O que eu vou ter ali? Eu terei 7 vezes, quem é x? 2. X elevado ao quadrado, ou seja, o 2 estará elevado ao quadrado, menos 3 que multiplica o y. Y é menos 1. Então, vou ter que usar o parênteses. Menos 1 elevado ao expoente 3. Ordem de resolução matemática em uma expressão numérica. Primeiro resolvemos as potências. Então, eu tenho 2 elevado ao quadrado é 4. Eu tenho 7 vezes 4 menos 3 que multiplica menos 1 elevado ao cubo. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Negativo elevado a expoente ímpar é negativo. Então, 3 vezes menos 1. Dando continuidade a essa resolução, 7 vezes 4, 28. Menos 3 vezes menos 1, mais 3.
28 mais 3 vai dar 31. Encontramos o valor numérico desta expressão algébrica para os valores dados. Então aqui nós estamos vendo um valor numérico. Valor numérico. Então encontramos ali valores numéricos de uma determinada expressão. Outro assunto importante que foi trabalhado também com vocês no ano passado foram os produtos notáveis. E produtos notáveis, os produtos notáveis, né, eles representam produtos, multiplicações que aparecem com muita frequência, com muita facilidade. Então, no ano passado, no ano de 2020, no 8º ano, provavelmente à distância, né, em função da pandemia, vocês viram alguns produtos notáveis. Dentre eles, o quadrado da soma de dois termos. O que é o quadrado da soma de dois termos? Quando nós temos o produto formado por dois termos iguais, por exemplo, A mais B vezes A mais B. Eu estou multiplicando dois binômios, A mais B que multiplica A mais B. Só que são dois binômios idênticos, dois binômios iguais. Então, na realidade, um produto de dois fatores iguais nada mais é do que uma potência. Nós elevamos esse número ao quadrado, multiplicamos ele por ele próprio. Então, A mais B vezes A mais B é o A mais B elevado ao quadrado. Então, essa resolução de A mais B vezes A mais B ocorre sempre um padrão de resolução. Se nós fizermos aqui a propriedade distributiva, A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B, nós chegaremos a um determinado resultado. E este resultado sempre será o quadrado do primeiro termo, o primeiro termo é A, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, duas vezes o A vezes o B, mais o quadrado do segundo termo. Então, um produto notável nada mais é do que representar uma multiplicação, representar um produto de dois termos, de dois binômios, na forma de uma potência. E encontrarmos a resposta de uma forma mais rápida, evitando erros, gastando menos tempo. Se eu fosse fazer a distributiva aqui, eu teria que fazer A vezes A ao quadrado, A vezes B, mais AB. B vezes A dá BA, ou AB. B vezes B, B ao quadrado. Juntando AB com AB, dá 2AB. Então eu tenho A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, chegamos aqui ao mesmo resultado. Então, o produto notável seria encontrarmos uma resposta de forma direta, mais rápida, usando para isso uma fórmula. Eu tenho que gravar essa fórmulazinha aqui. Que essa fórmula é a fórmula do produto notável, o quadrado da soma de dois termos. O quadrado, ou seja, estou elevando a 2, o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos sempre será igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos a um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha x mais 3 elevado ao quadrado. Como que eu resolvo aquilo ali? Aplicando o produto notável.
Utilizando a fórmula, eu terei o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é o x. Então, eu tenho x elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o x vezes 3. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes x vezes 3. Mais o quadrado do segundo termo. 3 ao quadrado. Então, como resposta final, eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 3 ao quadrado, 9. Posso até fazer isso de forma direta. X ao quadrado, 2 vezes x vezes 3, 6x. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, o produto notável é usado para facilitar o cálculo, para a gente acelerar o cálculo, evitando erros. O quadrado da soma, mas nem sempre a soma. Poderíamos ter o quadrado da diferença entre dois termos. Vamos supor que eu tivesse a menos b multiplicado por a menos b. Na verdade, eu tenho a menos b vezes a menos b, que é a menos b elevado ao quadrado. A resolução deste produto notável, se nós fizermos aqui a propriedade distributiva, chegaremos ao resultado a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais o b elevado ao quadrado. Então, se eu fizer a distributiva, a vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. Menos b vezes a, menos ab. Menos b vezes b, menos vezes menos, mais. Vai dar b ao quadrado. Juntando esses dois termos, eu tenho a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Menos 1ab com menos 1ab, menos 2ab. Então, temos aqui a fórmula de um segundo produto notável. O quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos. Essa fórmula, se você observar em relação à de cima, ela é a mesma fórmula. A única coisa que altera é esse sinal do termo do meio. A menos b ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, lá em cima era mais o quadrado do segundo termo. Então, na verdade, é uma fórmula só. A diferença é o sinal. Onde é mais, é tudo mais. E onde é menos, o termo do meio tem um sinal de menos. Então, não tem dificuldade em gravar isto. Posso ter aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha 2x menos y ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Compliquei um pouquinho ali. Resolvendo isso através do produto notável, o que eu vou fazer? Aplicar o quadrado da diferença de dois termos a essa fórmula. Eu terei o quadrado do primeiro termo, é o primeiro termo, elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Eu não preciso usar os sinais de positivo e negativo na hora de substituir. A fórmula já está me dando o resultado final quando eu atribuo este sinal negativo. Mais o quadrado do segundo termo. Basta eu usar o y ao cubo elevado ao quadrado. Desenvolvendo essa resposta, eu terei 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Menos 2 vezes 2, 4. X vezes y ao cubo, xy ao cubo. Mais y ao cubo elevado ao quadrado. Eu tenho aqui uma potência elevada a um expoente. Eu multiplico os expoentes. 3 vezes 2, y elevado à sexta.
chegamos aqui ao resultado do desenvolvimento deste produto notável. Se eu multiplicasse 2x menos y ao cubo vezes 2x menos y ao cubo, fazendo a propriedade distributiva, né? Propriedade distributiva da multiplicação, chegaríamos ao mesmo resultado, só que levaríamos mais tempo, seria um cálculo mais extenso. Então está apresentada a vocês a fórmula do quadrado da diferença de dois termos. Certamente já foi apresentado no ano passado. Se alguém esqueceu, relembre, né? Os produtos notáveis serão bastante utilizados neste ano que vocês estão agora no 9º ano. Além desses dois produtos notáveis, é bem provável de vocês terem visto também o produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Vamos supor que eu tenha A mais B multiplicado por A menos B. Eu tenho dois binômios ali. O produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Então eu tenho dois parênteses, um sendo multiplicado por outro. E dentro de cada parênteses tem as mesmas letras, os mesmos números, diferentes apenas pelo sinal. O produto da soma pela diferença de dois termos iguais, ele nada mais é do que o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Se eu aplicar a propriedade distributiva, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos A, B, B vezes A, mais A, B, B vezes menos B, menos B ao quadrado. Menos AB mais AB são números opostos. Então isso aqui vai dar 0, menos 1 mais 1 é 0. Vai sobrar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Então temos aqui a fórmula de um terceiro produto notável. O produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Vamos supor que a gente tivesse 7x ao cubo mais 3x multiplicado por 7x ao cubo menos 3x. Como resolver isso? Basta aplicar o produto notável. É o produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Os termos são iguais. Então, o que fazer? Eu vou calcular o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Vou obter como resposta 7 ao quadrado, 49. X ao cubo elevado ao quadrado, uma potência elevada a um expoente, 3 vezes 2, x à sexta. Menos 3 ao quadrado, 9. X elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado. Ah, professor, eu consigo fazer direto mentalmente. Daqui já chego à resposta de forma direta. Sem problemas. O importante é fazer da maneira correta, a maneira certa, chegar ao resultado certo. Então aí está o terceiro produto notável. Provavelmente esses produtos foram vistos por vocês no ano passado. Ainda tem um outro produto notável importante, que é o produto de Steven. Temos ainda o cubo da soma e o cubo da diferença, mas são produtos que são menos utilizados. Esse produto de Steven, ele é até importante de nós abordarmos. Imagine o seguinte, tenhamos um produto entre dois termos, onde o primeiro termo é igual e os dois últimos diferentes. Não importa se o sinal é positivo ou negativo, isso não faz diferença. Vou colocar aqui ambos positivos.
Esse produto, os dois primeiros termos são iguais, os dois últimos diferentes. Não importa se for positivo ou negativo, isso não faz diferença. Como resolver esse produto? Tem uma formulazinha. Isso aqui será o quadrado do primeiro termo mais olha só, A vezes A ao quadrado. A vezes C, AC. B vezes A, B. B vezes C, BC. Esses dois termos aqui são diferentes, mas eles têm o A em comum. Então eu poderia colocar A ao quadrado mais A que multiplica C mais B, ou B mais C, mais BC. O que eu tenho aqui? O quadrado do primeiro termo mais a soma dos dois últimos, B mais C, vezes o primeiro, mais o primeiro termo, vezes a soma dos dois últimos, mais o produto dos dois últimos, B vezes C. Então eu tenho aqui um outro produto notável. Esse produto é bem provável de não ter sido estudado no ano passado. É um produto importante, utilizado aí nas equações do segundo grau. Então, a formulazinha dele é utilizada quando eu tenho um produto de dois binômios, onde o primeiro termo é igual e os dois últimos diferentes. O resultado dele é o quadrado do primeiro termo mais o primeiro termo vezes a soma dos dois últimos termos mais o produto dos dois últimos termos. Vamos aqui a um exemplo deste produto notável. Eu não queria apagar, mas será necessário. Vamos supor que tenhamos a gente tenha um produto do tipo x menos 5 multiplicado por x mais 3. Eu tenho aqui um produto entre dois binômios, onde o primeiro termo é o mesmo e os dois últimos diferentes. Isso é um produto de Steven. O que vou fazer? Eu tenho o quadrado do primeiro termo mais o primeiro termo vezes a soma dos dois últimos termos. Eu tenho menos 5 mais 3, mais o produto entre os dois últimos termos. Então, menos 5 vezes 3. Resolvendo isso aí, o que eu tenho na verdade? O quadrado do primeiro termo, menos 5 com mais 3 dá menos 2. Menos 2 vezes x, menos 5 vezes 3 dá menos 15. Chegamos ao resultado deste produto. Eu poderia ter feito isso tudo mentalmente. O quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. A soma dos dois últimos, menos 5 com mais 3, menos 2 vezes x, menos 2x. E o produto dos dois últimos termos, menos 5 vezes mais 3, menos 15. Então vamos supor, eu tenho aí x mais 8 multiplicado por x menos 3. Fazer isso rapidamente através da fórmula. O quadrado do primeiro termo mais a soma dos dois últimos vezes o primeiro mais o produto dos dois últimos. O que eu vou ter aqui? O quadrado do primeiro termo. A soma dos dois últimos, 8 com menos 3 dá 5. 5 vezes x.
e o produto dos dois últimos. 8 vezes menos 3, menos 24. Então, os produtos notáveis eles servem para acelerar um cálculo algébrico. Professor, eu preciso usar o produto notável? Seria bom. Mas se não lembrar das fórmulas, basta aplicar a propriedade distributiva, sair multiplicando elemento por elemento. Também chega-se ao resultado final. Mas o ideal é gravar os produtos notáveis, é saber usar os produtos notáveis e, de preferência, olhar para o produto notável e ir direto para o resultado final. Então eu vou reanotar aqui os produtos notáveis que nós falamos hoje. Nós falamos sobre 4 produtos notáveis. São eles: o produto notável, o quadrado da soma de 2 termos, que eu vou representar por A mais B elevado ao quadrado. Temos o quadrado da diferença de 2 termos, que é A menos B elevado ao quadrado. Falei ainda sobre o produto da soma pela diferença de 2 termos iguais. A mais B, que multiplica A menos B. E falei, por último, a respeito desse produto de Steven, que é A mais B multiplicado por A mais C. A resolução deles, a fórmula deles: o quadrado da soma de 2 termos é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença de 2 termos, idêntico ao anterior, mudando apenas um sinal. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O produto da soma pela diferença de 2 termos iguais é o mais simples de todos. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o produto de Steven, que talvez vocês não tenham visto no ano passado. Esse produto ocorre quando os 2 primeiros termos são iguais e os 2 últimos diferentes. O resultado dele é o quadrado do primeiro mais a soma dos 2 últimos vezes o primeiro termo. Então, o primeiro termo vezes a soma dos 2 últimos. E depois o produto dos 2 últimos. Lembrando que neste produto notável é necessário usar os sinais que estão em cada termo.